Hum. Agora, Paulo, vamos falar sobre Paulo Venturelli. Primeiro, quem é Paulo Venturelli? Olha, para te falar a verdade, eu não sei. Porque se eu soubesse, eu não escreveria. Porque o escrever é um ato de mergulhar lá dentro da gente, aquilo que se chama imo, lá no interior do interior do interior, para buscar uma definição para mim, né? E eu gosto muito de ler livros de psicanálise, psicologia, nessa área, filosofia, que também é muito importante, para. Eu não digo que eu vou buscar uma definição, eu queria um contorno meu, pelo menos, né? Mas até hoje não cheguei a um ponto conclusivo. Eu faço 25 anos de terapia. E a grande busca na terapia é saber quem eu sou. Escuta, tem uma frase que eu coloco, uma frase minha, coloco no meu livro A Elaboração, que eu demorei 15 anos para escrever, um romance de ficção, que é: o ser humano busca conhecer a si próprio. O maior desafio do ser humano é conhecer a si próprio. Você acha que esse desafio você... Estou nele mergulhado de corpo e alma, procurando a mim mesmo. E essa eu acho que é uma das funções da literatura, tentar a gente se encontrar por meio da palavra, né? Já que no princípio era o verbum, e verbum é palavra, no meu princípio está a palavra também, no meu meio está a palavra, e no meu fim estará a palavra, né? A palavra fim. Fim. Né? Então, você acha que essa busca, como a Clarice Lispector sempre perseguiu na sua obra, lá, né, em busca do seu eu perdido, em busca do seu eu desconhecido, é isso? Sim, sim. O Marcel Proust já colocou, né, em busca do tempo perdido. Em busca do tempo perdido. Em busca do eu perdido, né? Pela minha história de vida, com todas as dificuldades que eu precisei enfrentar, esse eu sempre foi meio evanescente, assim, né? Meio caótico? Meio bastante, né? Meio bastante caótico. E eu acho que em meio a esse caos, porque se a vida fosse certinha, o Rogério Cerqueira Leite tem uma frase muito boa em que ele diz o seguinte: quem é feliz não dá um passo para frente. Então, quem não é feliz, quem é indefinido, quem é caótico, quem se busca, pergunta. E quem pergunta, busca uma resposta. E quem busca uma resposta, produz. Eu acho que a literatura é muito fruto disso também, não é? Né? Então você acha que nós todos estamos em busca do nosso eu, mas dificilmente vamos encontrá-lo? Eu acho que sim. Eu não sei como é que é a vida, vamos colocar assim, de uma pessoa que não tem preocupações filosóficas, uma pessoa que não tem preocupações estéticas, que vive um cotidiano chapado, que vive aquele cotidiano de trabalhar, chegar em casa, ver televisão. Se essa pessoa, alienação. A pessoa alienada de si mesmo e de tudo. Se essa pessoa tem algum tipo de pergunta sobre si mesmo, né? Agora, para mim, é o que me move, né? Eu levanto de manhã cedo, tomo o meu café rápido, desço para cá. Trabalhar o dia inteiro, né? Trabalho o dia inteiro. Trabalhando, o seu trabalho aqui, para você é uma terapia, né? Uma terapia. Uma terapia e uma angústia ao mesmo tempo, né? Porque estou sempre buscando algo no qual eu nunca chego, né? Nunca chego. O horizonte está sempre lá na frente. Eu busco. É igual o Galeano, então, né? No horizonte lá. O Galeano lá. As veias, né? As veias abertas da América Latina. Então, ele sempre fala desse horizonte lá que você nunca vai encontrar, né? Então, e está sempre em busca desse horizonte. E Paulo, você tem ideias de quantos livros que você já leu na sua vida?
Eu me lembro que ano passado eu li 179, se não me falha a memória. Esse ano nós estamos em junho, eu já li 75. Então dá mais de 10 por mês. Claro, dá mais de 10 por mês. Exato. Né? E aí, Paulo, então você acha que, se a gente fosse considerar que o ser humano tem sede, tem fome, você tem sede insaciável de leitura, de conhecimento? Eu sou obcecado por leitura, eu sou viciado. Tanto que semana passada, quando eu fui ver a minha mãe, estava lá naquele rolo de hospital, sai do hospital, entra do hospital, eu não tinha tempo para ler. Aí eu fico igual drogado sem droga, né? Eu fico, eu preciso de livros, sabe? Aí à noite, quando eu ia para a cama, eu tinha um tempinho para mim, então aí eu li um pouco. Mas eu leio o dia inteiro. E você está com uma lista aqui agora aí de livros para você ler, assim, já pronta ou não? Tudo isso está aqui na mesa, eu estou lendo. Né? Eu não faço lista, mas normalmente um livro conduz a outro, que conduz a outro. Aí é aquele objetivo indefinível, né? Me diz uma coisa, você leu as obras, você é professor de literatura, né? Você tem doutorado em literatura? Tenho doutorado pela USP. Quem foi lá seus orientadores? Em que ano que você fez lá? Minha orientadora foi a Nádia Batella Gottlieb, que escreveu a primeira biografia da Clarice Lispector. Você ouviu falar de um professor lá, ou teve aula com uma professora lá na USP, uma italiana chamada Aurora Bernardini? Não, mas eu conheço ela pelo trabalho dela, né? Pessoalmente? Não. Pelas traduções que ela fez. Ela é uma grande tradutora, né? Sabia que ela foi minha professora lá no mestrado? Que privilégio. Não. Sabe o que eu estudei com ela? E ela já era aposentada quando ela foi minha professora lá no mestrado. Eu estudei com ela 2 autores que eu não conhecia e que eu fiquei apaixonado, que foi Ítalo Calvino e o Osman Lins. Sabe o livro A Valovara, do Osman Lins? Que é uma obra-prima. Uma obra-prima que não foi feita para ser lida, foi feita para ter na estante, né? É sério. Você viu lá aqueles símbolos lá? Os personagens são umas minhoquinhas. Os símbolos ali, então. Tem cabimento a coisa dessa, o livro. E esse cara, o Osman Lins e o Ítalo Calvino, os dois têm uma influência do caralho na minha obra. No meu estilo literário, o estilo que eu escrevo. Eu sou o único escritor brasileiro hoje que escreve dentro do realismo fantástico. Você conhece existe algum outro escritor brasileiro aí, igual o Sábato, igual o Cortázar, igual o Borges no Brasil? Não existe, né? Não existe. Nunca teve. Teve o JJ Veiga. JJ Veiga. Ele escreveu lá A Hora dos Ruminantes. Então, e o Murilo Rubião. O Murilo Rubião nunca li. Nunca esteve nessa linha. Eu nunca li, mas então, desde lá da época, eu conheci o realismo fantástico na USP, no mestrado, com essa professora aí. Eu estudei com ela Ítalo Calvino. Imagina eu lendo todos os livros lá do Ítalo Calvino. E eu lembro, não lembro o livro, a história inteira, mas lembro do... Aqui é uma pilha de prioridades para ler. Tem um Ítalo Calvino aqui. Qual que está aí do Calvino aí no meio? Deixa eu ver qual é. Acho que é esse aqui. Todas as cosmicômicas. Todas as cosmicômicas. Você vê, até o título já é enigmático. Já é enigmático, entendeu? E vamos falar de alguns desses escritores brasileiros que você leu, que se apaixonou, tipo Macunaíma. Perfeito. É um dos livros que eu queria ter escrito. Mário de Andrade é uma perfeição. Uma rapsódia. O único livro no Brasil que é uma rapsódia, né? É o único, né? Contado oralmente. Cantado oralmente, como os antigos poetas na Grécia clássica, né? Os rapsodos. É um livro então, quando o Mário cunhou essa expressão rapsódia, ele já tinha bebido na fonte lá dos gregos antigos. Ele já tinha visto essa palavra lá.
Porque a Rapsódia é aquela história que se conta oralmente, que se canta, como os poetas antigos cantavam. E o filme ficou maravilhoso, não ficou? Maravilhoso. Joaquim Pedro de Andrade, o diretor. Perfeito. E a Dina Sfati e o Grande Otelo fazendo uma Cunaíma. Fazendo uma Cunaíma criança. Ai, que preguiça. Agora vamos falar de um outro cara, de mais 2 outros escritores. Vamos falar de alguns escritores, mas vamos falar de 2 outros. Já falamos de Dalton Trevisan, já falamos de alguns, e vamos falar de outros caras agora. Vamos falar, por exemplo, do Guimarães Rosa. Outro monstro sagrado, né? Eu lembro que a grande pergunta que eu tenho na vida sobre literatura passa pelo Guimarães Rosa. Se eu não soubesse o fim do Grande Sertão Veredas, antes de ler o livro, porque de tanto ter lido sobre, eu já sabia qual era o fim, quem era o Diadorim, qual teria sido o meu impacto ao atravessar toda aquela obra macunaímica, porque sem o Macunaíma não existiria o Grande Sertão, né? Então, qual seria o impacto quando se desvenda o mistério de Diadorim? Mas, infelizmente, eu não tive essa sensação, porque eu já sabia quem era o Diadorim antes de chegar ao final. Mas seria assim eu acho que seria alguma coisa deslumbrante demais, né? Não caberia. Seria meio kafkaniano, quase. Totalmente, né? Kafkaniano. Né? E o próprio nome, né, do personagem, Diadorim, já é o neologismo, né? Que significa dia do ruim, né? Por aí. Diadorim, dia do ruim. Entendeu? E o cara foi muito... Você falou que o Dalton Trevisan foi o maior contista que você leu, que você conheceu da língua portuguesa. Mas você acha que o Guimarães... são estilos totalmente diferentes. O Dalton Trevisan, vamos dizer que ele seja urbano e o outro seja rural, né? Literatura campesina. Sim. E aí, os contos do Guimarães Rosa, são deslumbrantes. Tipo A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Né? Você vê que... Não, e tem coisa mais linda que o Burrinho Pedrez. O Burrinho Pedrez. E aquele livro Miguelinho. Isso, exato. É tudo perfeito, meu. São tipos de autores que... Tutameia. Os próprios títulos ali já são um mundo à parte. É um mundo a desvendar. Você acha que o Guimarães Rosa, ele, mesmo que ele tenha morrido novo e não tenha sido conhecido como deveria ser conhecido internacionalmente, você acha que ele merece um Nobel de Literatura póstumo? Sem dúvida, se houvesse isso, sem dúvida nenhuma. Ele, Machado, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Oswaldo não, Oswaldo já era mais porra louca, igual o Paulo Leminski do século XXI. Agora tem um personagem lá do modernismo que eu admiro muito, eu cito muito ele, em todas as minhas obras eu cito ele, que é o Carvalho, o Flávio. O Flávio Carvalho. Flávio Carvalho. Esse cara foi um cara que incomodou a sociedade brasileira do século XX, né? Deixou muitos pontos de interrogação por aí. Ele foi um cara que assustou bem, né? Igual o Paulo Leminski que assustou a segunda metade do século XX, o Flávio de Carvalho era o cara lá também do modernismo, né? Porque ele participou da Semana de Arte Moderna também, sabia? Sim. O Flávio de Carvalho. Eu tenho uma biografia, uma referência muito boa sobre ele, você entendeu? Mas, Paulo, vamos falar mais um pouco agora sobre o seu mundo, o mundo que te cerca. Como é que é esse mundo? Isso aqui, ó.
não sou muito, eu sou mais de vida reclusa, assim, sabe? Eu não sou de vida social. Bem tipo Dalton Trevisan, né? Eu tenho poucos amigos. Fantasma aí entrou aí agora e derrubou lá. Não, vai Sabia? nada. Um calendário lá. Você tem poucos É, amigos? poucos amigos, dá para contar nos dedos de uma mão. Eu não gosto de perder tempo com festas, eu não gosto de perder tempo com. Com banalidades. Eu não tenho mais tempo a perder com futilidades. Uhum. Essa é a questão, sabe? Então, o meu tempo é dedicado a isso aqui. Tem muita obra importante que eu não li ainda, e essa é uma angústia que eu tenho, mas uma angústia que me move no sentido positivo. O Nome da Rosa você leu, né? Li e gostei muito. Achei fantástico. A Odisseia de Homero. Li e estou para reler. E o Ulisses do Joyce. Li 2 vezes já. E o que você achou? Me conta aí. No começo é um caos, né? Como o mundo deve ter sido um caos no começo. Mas depois você vai entrando naquela linguagem, naquele universo, você vai organizando alguma coisa e aí passa a ser um livraço, né? Porque são 24 horas na vida do Leopold Bloom e Goldblum. Hã? Goldblum. Tudo aquilo lá em 24 horas e um romance que fica em pé. É uma Bíblia. Exato, bem, são quase são 800 páginas, hein? E depois, você acha que esse livro aí, o Ulisses, do James Joyce, é o livro mais difícil de ser lido nos últimos tempos? Eu acho que sim. Eu acho que se não houver preparação, se não houver uma intermediação, digamos assim, um leitor comum não vai dar conta daquele universo. É um livro para pessoas letradas lerem, né? Pessoas experimentadas. Ele mesmo disse que estava escrevendo um livro para ocupar as pessoas por 300 anos, pelo menos. Tá vendo? Porque a filosofia dele era o seguinte: você lê o livro, quando você chega no final, obviamente você está diferente do que estava no começo. Então, como você está diferente, você tem que reler o livro, porque agora a tua cabeça é outra. E assim infinitamente. Por isso que você leu 2 vezes. E quanto tempo que você demorou para ler o livro 2 vezes? 1 ano? A primeira vez foi 1 ano. A segunda vez foi mais tempo ainda, acho que 1 ano e meio. Porque aí eu já tinha estava mais nutrido de ingredientes do livro, então eu observava mais, eu relia mais, eu revia mais, né? Nossa. É uma aventura para a mente. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura ou não? Não. E a Virginia Woolf ganhou? Não. O Borges não ganhou. O Ítalo Calvino ganhou? Não. Também não. A Cecília Meirelles não ganhou quando a Gabriela Mistral ganhou, e é uma poeta bem inferior a Cecília Meirelles. João Cabral não ganhou. Um grande poeta, né? Nobel é política. Política, né? Verdade. Mas então, aí continuando a sua preparação aí, você, nesse mundo que a gente vive do caos hoje, o que resta de bom hoje para você fazer? Olha, para eu fazer, resta ler, ler e ler, e escrever, escrever, escrever. Gosto muito de cinema, gosto de ver filmes. E de romance, de escrever romance, você gosta? Gosto, eu tenho romances escritos e publicados. Quais são os nomes? São poucos. Madrugada de Farpa, Meu Pai. Eu acho que são esses 2. Não lembro se eu tenho outro. Porque
Porque o romance é um desafio muito grande, né? Muito grande. Você tem que criar um universo Exato, todo complexo. exato. Foi o que eu fiz. Eu sou romancista. Antes de ser contista, eu sou poeta, contista e romancista. Mas eu tenho mais romances escritos e publicados do que... É por isso que é bom a gente ter esse bate-papo aqui, Paulo, porque eu encontro de dois artistas, dois escritores que... Inclusive, você podia falar até do nosso primeiro encontro, como é que foi, né? Você não lembra muito, mas faz 30 anos. Eu não vou falar. Só sabe que a gente se encontrou um dia na vida, né? Tanto que eu conheci você. E agora falando sobre esses dois livros aqui, ó, pega os dois aqui, esse e esse, com o mesmo título. Mostra aí, fala aí o que você quiser falar sobre os dois livros, que a sensação que você tem dos dois livros. Bom, esse eu não posso falar porque eu não conheço. Né? Mas já pelo título já posso ter uma ideia do que possa ser, né? Deve ter um mundo distópico aqui. Totalmente. Muito grande, né? Totalmente. E o meu aqui, O Admirável Novo, é um livro que foi estudado por psicanalistas, filósofos, estudantes de letras, porque é um livro que é publicado para criança, mas é para criança de 8 a 88. Exato. Porque ele tem um fundamento filosófico muito grande, que é a grande pergunta da vida, né? O pintinho aqui, ele nasce, o Pete, e se desencanta com o mundo, quer voltar para a casca do ovo. Aí o amigo mais velhinho dele, mais experiente, que é o Oi, diz: não, você não entendeu. Nascer não é só sair da casca do ovo, é furar essa casca aqui. Aí mostra o infinito. O infinito. Né? O Então, céu para ele. Estrelado. O céu estrelado. Bonita. Então, como é que você faz para furar essa casca? Esse é o desafio. Então, é um livro que, obviamente, criança não vai alcançar isso se não tiver uma intermediação boa, né? Se não tiver um professor que tenha captado isso também, né? Mas é isso, é sobre a grande pergunta da vida. Como é que eu vou furar essa casca? Voltando àquela velha imagem, como é que eu chego no horizonte? Né? Exatamente, né? Olha, Paulo, parabéns por esse título aí. E aí, o que você achou da ideia de eu ter criado uma fábula pós-moderna ali, ó, pós-moderna, com o mesmo título, inspirado no seu título? Achei grandioso, porque mostra como a literatura dialoga entre si, né? O mundo das ideias nunca vem do nada. O mundo das ideias vem das ideias dos outros, né? Por isso que a leitura é importante. Quanto mais você lê, mais ideias você acaba tendo. Então, então foi o caso que aconteceu. Eu li ali, vi o título do seu, tive uma nova ideia, né? Claro. Entendeu? Você ficou satisfeito de ter conhecido, sabendo do livro hoje, claro, com o mesmo título? Fiquei orgulhoso. Você vai ler ele e vai ter agora a oportunidade de fazer o prefácio dele, agora para a próxima edição dele que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Você entendeu? Eu acho que você vai ficar orgulhoso duas vezes, né? Do título, né, Paulo? Nossa, sou super feliz. Mas agora eu quero que você fale um pouco mais sobre você e sobre a sua obra de arte. O que você quiser falar, vai. Olha, eu sou um escritor obsessivo. Né? Você vê, eu estou reescrevendo poema que eu escrevi em 24. São 2 anos. Eu escrevo no rascunho, o caderno de rascunho, deixo esse rascunho madurando, né? Enquanto isso vou escrevendo outros textos, e depois de 2, 3 anos de ter escrito o original, eu passo para esse caderno universitário aqui, reescrevendo o texto. Né? Depois de muito tempo, quando pinta a ideia de um livro, eu vou catar os textos daí, aí que eu vou para o computador. Né? Eu não sou escritor de ir direto no computador. E eu acho interessante que semana passada eu vi uma reportagem que dizia que é
muito importante que as pessoas voltem a escrever à mão, porque escrever, digitar direto no computador emperra o cérebro. Como a mão é uma extensão do corpo e a caneta é uma extensão do corpo, o lápis é uma extensão do corpo, é preciso usar isso muitas vezes. Então, eu me senti satisfeito por isso, porque é uma mecânica da qual eu nunca me desfiz. Né? E antes de você ter computador, você tinha máquina de escrever? Máquina de escrever. Você tinha? Tinha, tive duas. Uma que era Baby não sei o quê, outra era uma elétrica, IBM elétrica. Nossa. Que eu achava que só sairia obra-prima de lá. Né? Nossa. Que maravilha, Paulo. Então, mas eu acho muito importante o exercício de escrever. Eu ando com um bloco aqui na mochila para poder ir uma caneta, e eu ando com pincel também para poder fazer desenhos. Você entendeu? E então a sua vida é essa, né? Você quer, vamos dizer assim, que você atingiu nesse estágio que você está agora com saúde, com boa saúde. Você tem boa saúde, né? Tenho problema de coluna. Mas isso é por causa da postura de ter ficado muito tempo ali curvo, lendo ali, escrevendo. Você acha que você está atingindo agora uma espécie assim de nirvana com os seus... Olha, eu não quero exagerar, mas acho que eu cheguei no nirvana, assim. Eu estou como eu queria viver, né? Depois da aposentadoria, sem todas aquelas burocracias da vida, porque burocracia é uma coisa que me enlouquece. Eu fico nervoso, eu fico mais trêmulo do que eu já sou. Enquanto você trabalhava lá, era um martírio para você. Você se considerava um escravo lá? Me considerava um zero à esquerda. Você era um escravo lá? A única coisa boa era estar em sala de aula falando com a molecada. Porque o entorno era algo terrível, né? Burocracia, ficha para preencher. E reunião disso, reunião daquilo. Vocês chegaram a fazer reunião lá até para procurar pelo em ovo? Todas elas eram para isso. Buscar o sexo dos anjos. Que coisas que podiam ser resolvidas em 5 minutos levavam uma tarde inteira. E eu pensando, eu podia estar lendo. Você sabe que eu fui professor também como você, só que eu pulei fora. Eu fiquei 1 ano só, concursado. Na Federal eu fiquei 24 anos. Até hoje não entendo como é que eu tive paciência, saco. Você pode escrever um poema aí com esse título aí, Paciência. Sabia? Eu tenho um título para escrever um romance. Os títulos dos meus romances são assim, todos sempre grandes sacadas. Tem um que se chama A Elaboração. Um romance meu que eu demorei 15 anos para escrever. O outro se chama Amnésia. É uma trilogia. E eu já escrevi a trilogia. Agora eu vou ter um outro título para o romance, que eu não tenho a história ainda, só tenho o título, que é Vestígios. Se você fosse escrever um romance com esse título, Vestígios, vamos escrever ele aqui agora, só com palavras, mentalmente ele aqui, a 4 mãos, nós dois, a 2 cérebros, vai. Eu dou o título e você começa dando a história. Que história que você pensaria com um título desse? Vestígios. Olha, me lembra o Camus com O Estrangeiro. Ele que mata aquele personagem porque ele está sob o efeito do calor muito grande. E eu já penso nisso, assim, um assassinato, né? Alguma coisa muito estranha que acontece e pelos vestígios se busca alguma coisa no sentido de desvendar esse mistério. Né? Tipo assim, aqueles lá do inglês lá, como é que chama lá, como é o nome do personagem lá e do autor lá, do investigador lá, do cara? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes é o personagem, né? Conan Doyle. Conan Doyle, né? Mais ou menos nessa pegada aí. Nessa pegada. Vestígia. Porque o Sherlock Holmes, ele era um investigador que usava a inteligência para
Marrar pontos, ligando os pontos. Ligando os pontos. Era muito perspicaz. Então, Vestígio me lembra esse universo. Então, eu vou te falar o nome de um livro que eu li, da literatura brasileira, que eu gostei muito. O autor já morreu. Chamado O Silêncio da Chuva. Silêncio da Chuva, não conheço. É de um autor brasileiro. Não é o... É psicólogo ele. Psicólogo, eu sei, ele está lá. Como é que é o nome dele? Garcia Rosa. Garcia Rosa. Garcia Rosa. Professor de psicologia, hein? Professor de psicologia. Então. E olha, então, esse caso é muito interessante. Ele era psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim, né? Então, nos momentos de folga que ele tinha, ele lia o Sherlock Holmes. Né? Agora que eu saquei. Então ele leu Sherlock Holmes para poder escrever O Silêncio da Chuva. Aí começou a ter ideias para escrever esses livros dele, que é uma série de livros que ele tem. Silêncio da Chuva é belíssimo. E foi aí que brotou a ideia. Por aí você vê como a literatura alimenta a literatura. Né? O cara lê um autor, de tanto ler, isso fermenta na cabeça dele, chega um momento que ele precisa escrever. Exato, foi o que aconteceu comigo. Você conhece um autor americano chamado John Fante? Sei, claro. Então, eu li dele o primeiro livro que ele escreveu, e aí eu peguei e falei assim,